Uma história dedicada à Câmara Municipal. Considerado o 37º vereador, diretor legislativo Luiz Afonso completa 44 anos de atividades no parlamento da capital. Eu tive muitas lições muito importantes aqui de cidadania, de solidariedade, enfim, de trato com a coisa pública. Então, para mim, isso foi muito importante na minha formação. Inclusão. Conheça o trabalho da Associação Esporte Mais. Entidade aqui de Porto Alegre utiliza o paradesporto para transformar a vida de crianças, adolescentes e adultos. Por aqui, os voluntários atendem pessoas de qualquer idade. Basta acreditar no esporte como objeto de transformação e inclusão social. Na semana do aniversário de 251 anos da capital gaúcha, queremos te convidar para uma viagem no tempo. A partir de antigos instrumentos médicos, também é possível conhecer um pouco mais do passado da cidade e da medicina. Que tal uma visita ao Centro Histórico Cultural da Santa Casa? Inaugurado há 9 anos, o CHC Santa Casa tem um acervo que conta com aproximadamente 5.000 objetos, que remontam aos séculos 19 e 20. Para fechar o mês, no quadro Cores e Causas, vamos falar do Março Azul Marinho de prevenção ao câncer coloretal. O câncer de intestino ele tem taxas de cura muito altas mesmo em fases razoavelmente avançadas. Então é um câncer que vale muito a pena prevenir. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então, fique com a gente! Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura aqui da TV Câmara. E a gente abre esta edição com uma homenagem ao diretor legislativo da Câmara Municipal. No dia 21 de março, Luiz Afonso de Melo Pérez completou 44 anos de trabalho no parlamento da capital gaúcha. O advogado é servidor da casa desde 1979. Em entrevista para a nossa equipe, ele contou um pouco da sua história e da importância que o legislativo tem na sua vida. Vamos conferir. Natural de São Jerônimo, de uma família de 6 irmãos, a trajetória profissional começou como auxiliar de escritório em uma siderúrgica em Charqueadas. Aos 19 anos de idade, os rumos mudaram. Convidado por um vereador para ser assessor parlamentar na Câmara Municipal, Luiz Afonso iniciava um novo desafio, uma caminhada que iria transformar por completo a sua vida. Com perseverança e humildade, acumulou experiência ao longo dos anos no parlamento e hoje tornou-se uma referência para o andamento regimental da casa. Alguém que é fundamental para garantir o pleno curso das sessões plenárias, dentro dos parâmetros que regem o trabalho legislativo. Para mim vir para a Câmara foi uma mudança na minha vida assim, fantástica, né? Eu sou do interior e, na verdade, recebi um convite do ex-vereador Sadi Schwertz para vir assessorá-lo no gabinete. E para mim foi uma coisa muito fantástica, porque eu passei a ver perto de mim pessoas que eu via nos jornais e na televisão. Então, para mim, foi um choque, assim, tal, né? Mas, ao longo desse período, eu acabei tendo experiências muito boas e teve uma coisa, assim, para mim que foi muito importante. Como eu entrei aqui com 19 anos, né, a gente ainda está formando, né, está se formando o caráter, a personalidade, as coisas estão se formando. E para mim eu tive muitas lições muito importantes aqui de cidadania, de solidariedade, enfim, de trato com a coisa pública. Então para mim isso foi muito importante na minha formação, né. Conhecido como o 37º vereador, Luiz Afonso ocupa o posto de diretor legislativo desde 2008. São tantas histórias para recordar que muitas delas se entrelaçam com a história política do nosso país. Eu entrei na Câmara ainda no regime militar. O Brasil tinha apenas 2 partidos, né? Nós vivíamos num regime que tinha fortes restrições às liberdades democráticas e tal, e eu peguei a democratização. Então eu peguei a primeira eleição pluripartidária depois de 64. Isso foi de uma riqueza muito grande, porque ao invés de 2 partidos, a Câmara passou a ter vários partidos, né? E vieram vereadores com pensamentos mais plurais,
a Câmara se pluralizou, né, tal. Então isso foi um caldo assim, novo que, de certa forma, me abriu muitos horizontes. E tal. Então para mim esse é o elemento assim, que eu melhor me lembro do passado, é a volta da democratização. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje, aos 63 anos, Luiz Afonso reforça o quanto o legislativo faz parte de sua vida. Ele espera que a tecnologia continue ajudando o parlamento e que a Câmara possa chegar cada vez mais perto da população. A pandemia, na verdade, nos trouxe, né, apesar da infelicidade, da quantidade gigantesca de mortes que nós tivemos, né, mas ela trouxe algumas lições, né, e uma lição importante foi a questão da digitalização da Câmara, né, do aumento da utilização de ferramentas tecnológicas para não só fazer as sessões, como o processo legislativo, né, tal. Nós fizemos algumas adaptações, em razão da premência que a pandemia nos impôs, né, mas hoje nós temos já o processo legislativo tramitando eletronicamente, né, através de um programa adaptado. Estamos estudando a possibilidade de adquirir programas que sejam próprios para o processo legislativo, e a Câmara também faz sessões através da plataforma de videoconferências, né, tal. Hoje nós estamos fazendo híbridas, né, tanto com presença de vereadores no plenário, como vereadores que estão às vezes em atividades, outras atividades do mandato, e conseguem entrar na sessão. Então, assim, o que eu espero mesmo, né, é um avanço na tecnologia. Eu sou muito fã da tecnologia, acho que a tecnologia facilita, aproxima, inclusive ajuda a aproximar da comunidade, a Câmara, e eu, na verdade, pretendo dedicar os anos que eu ainda tenho aqui para auxiliar nessa questão da melhoria da tecnologia na atividade legislativa. Em homenagem aos 44 anos de trabalho de Luiz Afonso no Legislativo, o presidente da Câmara Municipal parabenizou a sua trajetória e a importância do seu papel para os 36 vereadores de Porto Alegre. Parabenizando o Dr. Luiz Afonso, 44 anos de casa. Tá aí, né? Muito legal, né? Essa matéria fazendo uma homenagem ao diretor Luiz Afonso. Só para situar também o nosso telespectador, né? A Câmara de Porto Alegre tem 36 vereadores. E como a gente falou aqui na matéria, ele é considerado o 37º vereador pela referência, que é em termos de conhecimento e de ajuda que ele dá aqui, tanto para os parlamentares quanto para nós aqui também da própria TV Câmara, na função de traduzir muitas vezes essa linguagem um pouco mais rebuscada que é utilizada aqui na confecção dos projetos. Então fica aqui o nosso parabéns, todo o nosso respeito ao diretor Luiz Afonso por essa trajetória aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito bem, agora no quadro Cidadania em Pauta, a gente fala de um projeto social que tem transformado a vida de crianças, adolescentes e adultos que possuem algum tipo de deficiência. Aqui em Porto Alegre, voluntários realizam um trabalho de incentivo ao paradesporto. Confira esta bela iniciativa na matéria dos repórteres Matheus Valêncio e Alexandre dos Santos. Fundada em 2015, a Associação Esporte Mais é uma organização sem fins lucrativos. Mantida por um serviço 100% voluntário, a entidade possui parcerias com diversos clubes esportivos. Entre atendimentos diretos e indiretos, a associação contribui para o desenvolvimento de quase 400 pessoas, todas com algum tipo de deficiência. A Associação Esporte Mais começou como um projeto escolar, pensado e idealizado por duas professoras de educação física. 8 anos depois, a entidade já possui uma equipe multidisciplinar, formada por cerca de 15 voluntários. Tudo isso para atender crianças, adolescentes, adultos, enfim, pessoas de qualquer idade. Basta acreditar no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. Não é fácil se manter, né, e manter uma estrutura dessa, né? Nós estamos hoje desenvolvendo as nossas atividades dentro de um espaço 100% privado que nos apoia. E eu venho aqui, acho importante nas redes, na mídia, a gente fazer essa corrente do bem
né, de forma assim, de fomento, através do trabalho, não só voluntário, mas como incentivo também financeiro, pedir ajuda, né, seja do que for, né, pessoal, a gente precisa. Quanto mais ajuda a gente tem, mais a gente faz crescer esse projeto. Além da natação, a entidade ainda possui outros esportes, como o voleibol sentado e o biribol, que também é uma espécie de vôlei, mas jogado dentro da piscina. As atividades esportivas servem como objeto de inclusão social. Aí, muda minha vida completamente. Viajo, faço competições e, tô muito feliz na natação e na Esporte Mais também. Eu comecei a nadar com meus 14 anos de idade. Com meus 15 eu já estava disparando em Paralimpíadas escolares, já com bons resultados e depois subindo de nível. A Milaine também é uma das atletas da Associação Esporte Mais. 5 dias por semana, a jovem de 18 anos faz da natação o melhor momento da sua rotina. Eu comecei a natação por indicação médica, como a maioria começa. Tinha parado a fisioterapia, tinha que fazer um esporte. Comecei na natação e na natação eu me encontrei. Desde então a natação me ajuda tanto fisicamente quanto emocionalmente. Porque na água eu me sinto livre, eu me sinto bem. Então a natação na minha vida faz toda a diferença hoje em dia. Eu não me vejo sem estar fazendo isso, sem estar nadando por aí. Por aqui, cada movimento dos atletas é motivo de orgulho, não apenas para os profissionais, mas também para os pais e mães que acompanham os treinamentos. Com a natação, a Milaine só tem melhoras, né? Porque chegou uma fase que a fisioterapia já não ajudava. Então, a natação tem todo o trabalho físico de preparar ela para poder estar no dia a dia, pegar um ônibus, fazer as coisas em casa, né? Isso é bom para ela. Eu acho que a gente realiza também, assim como eles buscam o esporte para transformar a vida deles, nós profissionais, vendo a vida deles transformada e a vida dessas famílias transformada, também vemos essa transformação nas nossas vidas e, consequentemente, na vida das nossas famílias, né? Porque é uma corrente do bem. Para participar ou buscar mais informações sobre a associação, basta entrar em contato pelo número 51990060004 ou ainda pelas redes sociais no @Associação Esporte Mais. Tá aí, muito legal, né? O trabalho que é feito pela Associação Esporte Mais, procure nas redes sociais, @Associação Esporte Mais, associação que esteve também aqui na Câmara de Vereadores, né, pedindo esse apoio aí dos parlamentares e divulgando, né, o paradesporto aqui em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul. Muito bem, no domingo, dia 26, Porto Alegre completou 251 anos. E aqui no programa eu queria te convidar para uma viagem no tempo na Porto Alegre de séculos atrás sob um outro olhar. A partir de antigos instrumentos médicos e demais itens, também é possível conhecer um pouco mais do passado da cidade e da medicina. Que tal então uma visita ao Centro Histórico Cultural da Santa Casa? Vamos lá? Quem frequenta a Santa Casa de Porto Alegre normalmente está em busca de atendimento médico ou tem exame agendado. Muitos nem imaginam que aqui no Complexo Hospitalar existe um lugar diferenciado, o Centro Histórico Cultural da instituição. E acabei vindo hoje, estava entre uma consulta e outra, e acabei vindo conhecer, então dar uma olhada, né, sobre o museu, sobre história, que sempre me chamou bastante atenção, inclusive a questão do cemitério, né, na casa que a gente escuta bastante falar, assim, mas não tive a oportunidade ainda de conhecer e tenho bastante interesse. Inaugurado há 9 anos, o CHC Santa Casa tem um acervo que conta com aproximadamente 5.000 objetos, que remontam aos séculos 19 e 20. Entre eles estão instrumentos médicos, utensílios farmacêuticos e imagens sacras. A Santa Casa é o hospital mais antigo do estado. Por isso, a entidade tem o compromisso de compartilhar com a população itens e documentos que foram conservados ao longo do tempo. A historiadora Gabriela Moreira conta a história da Roda dos Expostos,
um importante artefato utilizado em 1830. E aqui eram deixadas crianças que eram abandonadas pelos seus familiares. Filhos de famílias muito pobres, filhos gerados antes do casamento, filhos gerados fora do casamento e até mesmo filhos de mulheres escravizadas também eram deixados aqui na roda. Esse ambiente, ele reconstrói a roda na fachada da Santa Casa. Então, a gente tem o que seria hoje a Avenida Anis Dias, né? E nós temos casas, né, um ambiente mais noturno, e nós vemos uma figura feminina, muitas vezes, né, eram mulheres ligadas à família ou as mães que deixavam o bebê aqui na Santa Casa. Então vocês vão ver que tem uma abertura, o bebê ele era deixado nesse espaço, e quando a gente gira a roda, aí ele vai aparecer na parte de dentro do hospital. Eu vou girar aqui o mecanismo para mostrar para vocês como é que funciona. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, nessa gaveta expositiva, que é o livro de registro dessas crianças. Então, assim que a criança ela era recebida, era feito todo o registro, né? Foi lançado na roda, uma menina, um menino. Então, a criança ela era toda descrita aqui. Tem também exposto um bilhetinho de 1920 que acompanhou uma criança. E nesse bilhetinho, né, provavelmente escrito pela mãe, ela pede para as irmãs nunca tirarem uma correntinha que ela colocou no pescoço do bebê e, para, se possível, ele se chamar Raul, para que um dia ele fosse conhecido, né, encontrado. Outra peça que a historiadora destaca é o Santo de Roca. Esse boneco articulado pode ser encontrado também na Igreja das Dores e na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Essas santas, elas eram utilizadas nas missas e rituais religiosos da capela e eram vestidas e caracterizadas de acordo com a santa que se fosse cultuar. Então, se a missa fosse em homenagem a Santa Rita de Cássia, elas eram vestidas, né, com as vestes de Santa Rita. Ou se fosse em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes, elas eram, então, todas caracterizadas. O CHC fica localizado onde antes eram casas alugadas pela Santa Casa. O dinheiro arrecadado era destinado ao hospital. O que a gente observa é uma escavação arqueológica de 1906. Isso aqui nada mais é do que a lixeira que ficava entre o porão e o pátio da Santa Casa. Além de preservar as memórias da história do hospital, o CHC também serve como referência para quem trabalha na Santa Casa. É o caso do médico residente em cardiologia, Pedro Orsato. Eu acredito que o Centro Histórico Cultural seja muito valioso, pois, ao preservar o passado da medicina, propõe uma reflexão sobre a evolução da medicina até os dias atuais e também para o futuro, daqui a 100, 200 anos. E isso, como médico, me deixa muito animado. E engana-se quem pensa que o CHC se resume apenas ao museu. Por aqui também acontecem espetáculos de teatro, concertos musicais e oficinas culturais. Ficou interessado? O CHC abre de terça a quarta-feira, das 9 às 18. No domingo, as atividades começam às 14 horas. A entrada é de graça e por lá você também encontra uma loja e um bistrô para aproveitar ainda mais o passeio. Tá aí, né? Mais uma opção de lazer e cultura aqui na capital gaúcha. Fica ali na Santa Casa, ali bem no centro aqui da capital gaúcha, né? O CHC, o Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Vale a pena dar uma chegadinha por ali e conferir todos esses itens que a Vitória trouxe na matéria. Ainda sobre saúde, né? Para fechar o mês no quadro Cores e Causas, vamos chamar agora a repórter Vanessa Schmidt. Vanessa, eu vou perguntar para ela qual a cor e a que causa essa cor se refere. Olá, Vanessa.
Olá, Clayton. Azul marinho é a última cor do mês de março para marcar a importância do combate, prevenção e conscientização ao câncer coloretal, uma das doenças mais comuns que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a cada 100 mil brasileiros, ao menos 20 serão atingidos pela patologia. Então, para que a gente possa entender o que vem a ser o câncer coloretal, nós conversamos com o médico proctologista, Dr. Marcelo Brito, que é vice-presidente da Associação Gaúcha de Coloproctologia. O câncer coloretal, ele é um tipo de câncer que acomete o intestino grosso, o cólon e o reto, que são as partes do intestino grosso, e ele é o câncer mais comum do trato gastrointestinal. Ele é mais comum do que o câncer de estômago, ele é mais comum do que o câncer de esôfago. Então, ele é um câncer muito prevalente, ele é o segundo mais comum em homens, depois do câncer de próstata, e o segundo mais comum em mulheres, depois do câncer de mama. Então, ele é um tipo de câncer muito importante. E, Clayton, infelizmente, por se tratar de uma doença comum, o Dr. Marcelo alerta para os principais fatores de risco. São eles idade, seguida por histórico de câncer na família. Mas existem coisas que podem ser modificadas. Comece por uma boa alimentação e tenha hábitos saudáveis com exercícios físicos. Mas lembre-se, o ideal é sempre a prevenção. Afinal, ela é a melhor solução. Tem alguns sintomas que são importantes, e é importante o paciente reparar nisso, mas o que a gente sempre busca é que o paciente faça a prevenção sem precisar estar sentindo nenhum sintoma. Então, claro, pacientes com sangramento na evacuação, que estão notando alteração no padrão evacuatório, que estão com as fezes num padrão diferente, ou começaram a ficar constipados, ou antes tinham um intestino normal e começaram a ter diarreia mais frequente, pacientes com dor abdominal, pacientes com perda de peso. Tudo isso nos faz pensar na importância de investigar a possibilidade desse câncer. Só que esses sintomas são muito comuns de várias outras doenças. E quando isso é causado pelo câncer coloretal, em geral é o câncer coloretal em fases mais avançadas. As fases iniciais do câncer coloretal ele não vai dar nada de sintoma. Então, é importante o paciente saber que existem sintomas de câncer de intestino, mas ele não deve esperar sintomas. Claro, se ele tem sintomas, ele vai fazer exame para investigar o que está acontecendo. Mas o ideal é que ele faça exame preventivo para não chegar nem a ter sintoma. E o diagnóstico de câncer é sempre uma péssima notícia, mas, segundo o Dr. Marcelo, no caso do câncer coloretal, as taxas de cura são altas. O câncer de intestino ele tem taxas de cura muito altas mesmo em fases razoavelmente avançadas. Então, é um câncer que vale muito a pena prevenir. Eventualmente, se o paciente descobre numa fase muito inicial, a própria colonoscopia já vai retirar a lesão e o paciente já está resolvido, está curado. Às vezes o paciente não precisa nem fazer cirurgia. Acontecem situações quase que mágicas do paciente descobrir que tinha um pólipo, esse pólipo já foi removido e tinha um pequeno foco de câncer ali. Então, o paciente, ao mesmo tempo que descobriu que tinha, já está resolvido. Fases mais intermediárias vão precisar de cirurgia, mas essa cirurgia é sempre com o intuito de curar o paciente, não é uma cirurgia paliativa nem nada. E, claro, fases mais avançadas, o objetivo de cura vai ser mais difícil. Mas mesmo o câncer de intestino tem uma particularidade que mesmo em situações com metástases em outros órgãos, a gente consegue atingir níveis bastante razoáveis de cura do paciente. E tratamento, com certeza, todas as fases do câncer de intestino têm tratamento. E nas fases mais iniciais, sempre o objetivo é cura do paciente. Então, como você viu, as chances de cura são bem altas, mas o ideal sempre será prevenir. Daí a importância da campanha Março Azul Marinho. O Março Azul agora entrou definitivamente no calendário oficial, inclusive do Ministério da Saúde. Então, o mês de março ele ficou em uníssono com o mundo inteiro. Todos os países do mundo adotam o março como mês de conscientização do câncer coloretal. E é um tipo de câncer que já tem uma prevenção muito eficaz em vários lugares do mundo, com taxas em franca queda em taxas de incidência de câncer de intestino. E, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem curvas ascendentes no câncer de intestino. Então, o Março Azul é utilizado também aqui no Brasil agora como uma forma de conscientizar as pessoas para a importância de prevenção. E sabe que uma coisa interessante que, assim, eu vejo que é muito importante, a gente precisa conscientizar, inclusive, os médicos, porque aquele clínico geral, o ginecologista, às vezes, no caso da mulher, que às vezes vai ser o clínico ou a clínica geral dessa paciente, tem que lembrar de pedir o exame, tem que lembrar de pedir os exames preventivos, porque
muitas vezes depende do próprio paciente ficar se informando e não deveria ser assim. Qualquer médico pode pedir os exames preventivos, não precisa consultar com um especialista para fazer o exame preventivo. Vai fazer o exame preventivo com um especialista, mas a solicitação desse exame cabe a qualquer médico como uma forma de prevenção para a população. Então esses foram os esclarecimentos do coloproctologista Marcelo Brito. E você aí em casa, os exames estão em dia? Lembre-se, a partir dos 45 anos, faça o exame preventivo. Clayton, volto ao estúdio com você. Tá certo, aí a dica, né? Então, a partir dos 40, 45, aí tem alguns exames que passam a ser obrigatórios aí para fazer nesse caráter de prevenção. Bom, obrigado, Vanessa. Está aí, fique atento, né? Todo mês uma questão importante para a gente refletir e reflita com a gente aqui no Acontece em Porto Alegre. A próxima edição do Acontece vai acontecer no mês de abril e aí vamos saber quais as cores e causas que o mês de abril nos reserva. Já está o nosso encontro marcado aqui junto com a Vanessa para ela nos trazer esse quadro que sempre, geralmente, trata um pouquinho de saúde, trazendo algumas dicas aí para que você também possa botar o dedo aí na consciência, né? Se tem algum exame para fazer, então corra lá e faça, que a prevenção sempre é, como diz no popular, a melhor solução. Muito bem, mais informações, a gente vai ficando por aqui, você acompanha nas nossas redes sociais e notícias do Legislativo, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E para fechar, fique agora com as imagens do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Eu me despeço, tchau, tchau.